Alô vocês, oi! Alô vocês do Super Biologia. Começa aí mais uma série sobre impactos ambientais. Como é que o homem impacta o ambiente nas diferentes modalidades, ou seja, nos diferentes âmbitos da biosfera, nos diferentes ecossistemas. Então, é isso que nós vamos estar vendo aí numa série de 5 vídeos ou de 5 semanas, aprendendo sobre a interação do homem e o ambiente e os impactos que nós produzimos. Bom, será uma série massa, um assunto fantástico que é muito cobrado aí no vestibular, muito cobrado aí no Enem, e principalmente para você entender como cidadão o que você pode fazer para mudar o ambiente em que você vive. Beleza? Bom, nesse primeiro episódio vamos falar sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global. Recentemente, a ONU, através do IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, elaborou um relatório de uma meta-análise realizada a 234 trabalhos científicos de 66 países. E eles concluíram que as alterações climáticas que vivemos hoje, ela é inquestionável e inequívoca essa relação do homem e do aquecimento global, mostrando o quanto nós interferimos no clima. E essas mudanças, ela tem provocado várias alterações climáticas pela qual estamos vivendo hoje. Aqui no Brasil, a gente tem extremos climáticos em relação ao frio, em relação à falta de umidade no ar, à estiagem que está cada vez mais prolongada, nossos reservatórios cada vez mais vazios, e gerando aí, de uma certa forma, impacto sobre a produção de energia no Brasil. Bom, nos outros países, principalmente no hemisfério norte, eles vivem uma onda de calor. Então, na Europa, então a Itália e a Grécia vivem aí recordes climáticos extremos em relação ao calor, muito quente. E na Alemanha, uma enchente que devastou aí várias cidades. Então, tudo isso, como eles estão interligados? Essa interligação é exatamente o que nós vamos tentar mostrar na nossa aula de hoje. Bem, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: o planeta ele tem 6.500 km de raio e a nossa atmosfera ela tem cerca de 150 km. Então, como vocês podem perceber, a nossa atmosfera é uma camada bem fina quando a gente compara com a espessura do planeta, ou seja, com o raio do planeta. Então, comparando o planeta e a atmosfera, a gente percebe muito fina a nossa atmosfera. A nossa relação com a atmosfera ocorre na troposfera. E a troposfera ela é essa camada aqui que está ocorrendo as nuvens, onde ocorrem as chuvas, onde ocorrem todos os eventos climáticos, ocorrem aqui, Lembrando que acima da troposfera está a estratosfera, onde está aí a camada de ozônio, onde os aviões a jato aí eles passam, E aqui, exatamente na troposfera, é onde está aqui os gases que nós respiramos e que também nós produzimos. A nossa atmosfera ela é composta basicamente por nitrogênio. Olha que interessante, Então, 78% da nossa atmosfera é formado por esse gás, o nitrogênio, 21% oxigênio. E quando a gente faz essa conta, o que é que você percebe? Isso dá exatamente 99%. Então, 1% são os outros gases. Aí estão os gases nobres, hidrogênio, e aí metano, gás carbônico. E o gás carbônico, que é o tão falado aí, ele representa 0,05% da nossa atmosfera. Bom, e aí esses gases, interagindo com a vida, então é que compõe aí a nossa atmosfera. E a nossa atmosfera é importante porque ela vai gerar aqui uma coisa que a gente chama de efeito estufa. E esse efeito estufa, o que é que ele produz? Ele produz uma coisa fantástica, que é a manutenção da vida. Quer dizer que se não existisse na Terra o efeito estufa, a Terra teria mais ou menos aí menos 40 graus. Então a Terra estaria totalmente congelada caso não existisse o efeito estufa. Então esses gases, ou seja, a nossa atmosfera, ela conduz calor, E aí com isso o que acontece? Mantém aqui uma temperatura estável no planeta em relação quando a gente fala do dia e da noite. Então, o efeito estufa faz com que a diferença da temperatura entre o dia e a noite não seja tão grande. E aí, com isso, ele diminui essa amplitude térmica.
Por exemplo, o deserto. O deserto tem pouca umidade, pouco vapor d'água, que é um dos gases também de efeito estufa, a água, né? As nuvens, né? Então elas geram também um efeito estufa. E os gases. Então no deserto tem pouco. E aí acontece o que no deserto? Você tem uma grande amplitude térmica. Então você tem uma temperatura relativamente grande durante o dia, né? 40, 50 graus. Mas quando a noite chega, o que acontece? Então essa temperatura cai para perto de zero. Então quer dizer que essa variação térmica, certo? Ela acontece no deserto porque lá não está ocorrendo tanto esse efeito estufa. Então, o efeito estufa é a retenção do calor. Então, esse calor que chega para a Terra, qual a tendência dele? Ele ir direto para o espaço. Então, a Terra reflete esse calor que vem do Sol, refletido para o espaço. Mas a nossa atmosfera, ela faz o quê? Ela conduz esse calor. Então, através desse processo, né, que a física explica, de condução, aí o que vai acontecer? A retenção de uma parte desse calor na nossa atmosfera. E isso que vai manter aqui esse efeito estufa. Beleza. Então, vamos explicar isso melhor ainda. Vamos fazer aqui uma animação e ver se isso aqui vai funcionar. Então, quando a gente tem aqui uma cidade, como a que eu estou mostrando aqui, o que é que está acontecendo? A cidade está lá produzindo água evaporando água através dos rios, através dos animais, das plantas, jogando água na forma de vapor, gás carbônico, respiração, combustão, a queima, né, de combustíveis fósseis, as queimadas, tudo isso está liberando aqui na atmosfera gás carbônico, tá vendo? Então esse gás carbônico, que essa nuvenzinha que está aí, né, não é só o gás carbônico, mas vem também a água e outros gases, que esses gases então vão fazer esse efeito estufa acontecer. Olha que massa, ó. Então o Sol está mandando aqui essa radiação, que é uma radiação, então, de alta intensidade, ou seja, de alta frequência. E aí, quando chega aqui, ó, atravessa, porque tem essa alta frequência, tranquilamente, e chega até a superfície daqui da Terra, massa. E aí vai acontecer o quê? Quando a Terra reflete essa radiação, ela vem com menor frequência. O que quer dizer isso? Eu transformo ela em radiação infravermelho, que essa radiação infravermelha que seria refletida para o espaço. Mas aí os gases, olha aí, essas nuvens, elas estão retendo essa radiação. E aí bate e volta, bate e volta, bate e volta. Esse bater e voltar que vocês estão vendo aí, é exatamente isso que é o efeito estufa. Então o efeito estufa nada mais é do que a retenção do calor, né, que são os raios infravermelhos, tá? Que a Terra reflete, mas não saem para o espaço, porque existe o que aqui? Os gases de efeito estufa. Além do CO2, o outro gás importante que faz o efeito estufa é o metano. O metano, como a gente pode perceber aí, CH4, essa forma do metano, né, esse formato aí tetraédrico que o metano tem, ele representa um efeito estufa 25 vezes maior comparado com o CO2. A questão é que a quantidade de metano na atmosfera é pequena. E quando a gente compara com o CO2, quer dizer, isso que é pequeno. Então tem mais CO2 do que o metano. Mas o aumento do metano, ele ocorre principalmente devido à decomposição anaeróbica. Quer dizer que quando a gente coloca resíduos orgânicos para se decompor, aí ocorre a decomposição anaeróbica e isso vai produzir o metano. E o metano, ele é um gás. Esse gás pode ser aproveitado em termoelétricas, por exemplo, né? Ser usado aí em termoelétricas de biomassa, ocorrer isso aqui em biodigestores, usar o metano como fonte de energia, né? Queimar e liberar CO2. Outra fonte de metano é a pecuária. E a pecuária, então, através dos ruminantes, né? O boi, ele é um animal que é ruminante. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não consegue digerir o capim que ele come. Então, ali tem algumas bactérias que fazem a digestão deles numa coisa que é chamada de rumen. Nesse estômago que ele possui, ocorre um processo aí de digestão da celulose, e essa digestão da celulose é que vai acabar produzindo o metano. Então, as bactérias que vivem ali vai produzir metano no trato digestório do animal, e pelos gases, né, que saem do arroto
ou da flatulência desses animais, o pum, né? E aí vai acabar liberando uma grande quantidade de metano. Então, isso pode ser evitado através da pecuária de uma forma diferente, uma pecuária intensiva. Quer dizer que se o boi ele se alimenta de ração, isso significa que ele vai engordar mais rápido e também vai produzir menos metano. Aqui no Brasil, a gente sabe que geralmente a pecuária é extensiva. Isso significa que o boi é criado solto, ele come lá o capim. Isso significa, então, essa grande produção de metano que vem relacionada ao Brasil em relação à questão do efeito estufa. A gente perde nisso aí, né? Na emissão de metano, tanto nos aterros sanitários que não são controlados e que os resíduos orgânicos das cidades, né, produzem metano, desses lixões, e também pela pecuária. Outro fator que leva à produção do metano é a decomposição que está acontecendo nas represas. Então, exemplo é a hidrelétrica, a última hidrelétrica da Amazônia. Então, lá o que foi que houve? Quer dizer, que a gente colocou a lagoa, a floresta, e essa floresta embaixo d'água ela vai se decompor de forma anaeróbica e produzir metano. E aí isso é complicado. Então, o ideal seria limpar primeiro, quer dizer, desmatar essa floresta e depois alagar. Se eu alagar com as árvores ainda, quer dizer que aquelas árvores submersas, ela vai se decompor de forma anaeróbica e produzir metano. Então, a hidrelétrica, então, deixa de ser uma fonte de energia limpa para acabar sendo uma fonte de energia suja, se isso acontece, a liberação de metano. Perfeito? Bom, vamos lá, vamos continuar. Segundo o IPCC, o que acontece? As previsões são as piores possíveis. Quer dizer que daqui a 50 anos, a gente vai ter mais de 9 bilhões de pessoas afetadas pelas mudanças climáticas. E que a interferência do homem sobre o clima é em torno de 1 grau, 1,7 graus. E que essas alterações elas são irreversíveis. Então, muitas das alterações que nós já provocamos não tem mais volta. Um exemplo, derretimento de geleiras que aumenta o nível dos mares. O aumento do nível dos mares vai afetar, de uma certa forma, todos os ecossistemas da Terra, ou seja, até o próprio homem. Por quê? Que vai diminuir também a oferta de água doce. Que cada vez mais que o mar avança sobre o continente, ele está avançando sobre os rios. E a quantidade de água doce disponível vai acabar diminuindo. Bom, o outro fator é a extinção de espécies, a extinção de habitats, a extinção de moradias, criando aí, né, os chamados refugiados climáticos, onde pessoas que perderam suas casas devido ao avanço do nível do mar. Isso já aconteceu em algumas ilhas da Micronésia, né, e da Polinésia, que já são afetados pelas mudanças climáticas. Então, o que a gente quer demonstrar é que a interferência do homem sobre o planeta está no aumento desses gases de estufa. Então, significa que quanto maior a quantidade de gases de estufa, maior vai ser essa retenção de calor, maior vai ser, então, a temperatura do planeta, e isso que vai provocar o aquecimento global. Concluindo, o que é que o IPCC tem para hoje? Quer dizer que quais os efeitos imediatos dessa alteração que a gente já tem até aqui 2021? Quer dizer que essas alterações ela vem provocando aí os extremos climáticos. Então, essas alterações climáticas ela provoca extremos. Então, quer dizer que o lugar que faz muito calor vai fazer mais calor ainda. O lugar que é mais seco vai ser mais seco ainda. O lugar que chove mais vai chover mais ainda. O lugar que faz frio vai fazer mais frio ainda. Então, essas alterações ela vai alterar o modo de vida de vários animais, de vários vegetais e a extinção de algumas espécies devido a essas alterações. E se nada for feito, né, então em relação à contenção, à liberação de gás carbônico, o que acontece? Então, esse é o cenário que vai se repetir várias vezes, né? E agora aí a gente tem o Brasil com quase todos os seus biomas pegando fogo em pleno inverno. Quer dizer, isso já acontece devido à secura do ar, mas cada vez mais esses extremos vão acontecer e significa que mais danos vão ser causados ao nosso ambiente, principalmente ao nosso país. Então, sejamos conscientes, vamos pensar em formas de reduzir o nosso impacto ambiental em relação ao ciclo do carbono. Então, pense verde,
Vamos mudar as fontes de energia, carros elétricos, vamos pensar em energia solar, energia eólica, fontes de energias renováveis que podem mudar o futuro do nosso planeta e principalmente do nosso país. Valeu, galera! Oi!